A maioria de vocês deve ter visto ultimamente uma notícia que chocou o mundo dos desenhos animados. A Cartoon Network está fechando suas portas. Esta rede de TV que fez a alegria na nossa infância com desenhos épicos, supostamente estaria encerrando suas atividades, enterrando consigo personagens icônicos. Mas será que uma das maiores redes de desenho animado do mundo está mesmo chegando ao fim? Sejam bem-vindos ao canal Negocializando. Eu sou o Bruno César e antes da gente ver essa história, eu já peço para você deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho das notificações. E agora, bora pro vídeo. Ted Turner é um magnata do mundo televisivo americano. Para se ter ideia, ele é o fundador de um dos canais de notícias mais famosos do mundo, a rede CNN, além de ser um dos maiores sócios do grupo Warner Bros. Discovery e ser o americano com posse da maior quantidade de terras. Seus terrenos espalhados por todo os Estados Unidos, juntos somam uma área maior que os estados de Delaware e Rhode Island juntos. Acho que dá para se dizer que o cara tem bala na agulha, não é mesmo? Beleza, mas o que isso tem a ver com o Cartoon Network? Pois bem, tudo começou na década de 80, quando Ted, que já era um magnata, através do seu conglomerado de TV por assinatura, chamado Turner Broadcast System, comprou a vasta biblioteca de filmes da MGM, que incluía um catálogo antigo dos desenhos da Warner Bros. E dessa forma, aumentou seu portfólio de filmes a serem exibidos no seu canal de TV, chamado Turner Network System, que você deve conhecer como o canal TNT. Alguns meses depois, Ted foi forçado a vender de volta a MGM. No entanto, manteve para si grande parte das animações do estúdio em sua posse. Então, em 1991, o grupo televisivo de Ted adquiriu o estúdio de animação Hanna-Barbera Productions, pela bagatela de 320 milhões de dólares. Com isso, ele ficou com a biblioteca de animações incrivelmente vasta em suas mãos. A maioria delas, grandes clássicos que divertiam milhões de pessoas. Tendo posse de um acervo tão incrível, Ted chamou Beth Cohen, que na época era vice-presidente da TNT, para criar um novo canal de TV, o qual ele seria o CEO. Sendo assim, no dia 1º de outubro de 1992, estreou aquele que seria um dos maiores canais de animação do mundo, o Cartoon Network. Este canal serviu como uma saída para exibir tantos desenhos clássicos em posses das empresas de Ted, o qual ainda não tinha um canal específico para exibi-los. A proposta do canal era ousada, pois eles exibiram uma programação de animações de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Muitos até duvidaram que isso daria certo, mas Turner já havia feito isso antes na CNN, quando decidiu criar o primeiro canal de notícias 24 horas do mundo. E mesmo com todo mundo duvidando, deu certo. A situação se repetia agora com desenhos. E Turner calou novamente a boca daqueles que não botavam fé no projeto, pois a Cartoon Network, posteriormente, se tornaria o primeiro canal do mundo a exibir animações 24 horas por dia. Os desenhos a serem exibidos seriam exclusivamente reprises de clássicos da Warner Bros., melodies, desenhos animados do Popeye, criados entre 1933 e 1957, desenhos animados da MGM e animações da Hanna-Barbera Productions. E a intenção era competir com canais já consolidados na época, como Nickelodeon, The Disney Channel e The Family Channel. Para se ter ideia, quando a Cartoon Network foi lançada, eles tinham uma biblioteca de desenhos animados que juntos somavam mais de 8.500 horas. O primeiro desenho exibido por eles foi o nosso querido Pernalonga, e dali pra frente, o canal exibiu grandes clássicos da animação. No lançamento do canal, a maioria dos desenhos curtos iam ao ar em pacotes de meia hora ou 1 hora de duração, geralmente separados por personagem ou estúdio. Obviamente, a rede de animações se transformou num sucesso, tanto que no ano seguinte, a Cartoon Network invadiu a Europa, traduzida para 5 idiomas, e neste mesmo ano, desembarcaram também na América Latina, com desenhos dublados em português e espanhol. Em 94, começaram a criar suas próprias animações, e foi daí que veio os clássicos, como O Laboratório de Dexter, Johnny Bravo, As Meninas Superpoderosas, Coragem, o Cão Covarde e tantos outros. Em 96, eles se fundiram com a Time Warner, aumentando ainda mais o seu portfólio de desenhos, e a Cartoon Network passou a exibir mais clássicos, como a Liga da Justiça, por exemplo. O que pouca gente sabe é que a Cartoon Network foi a principal responsável por introduzir os animes japoneses na cultura americana. Isso porque, ainda em 97, eles introduziram um bloco de desenhos chamado Toonami, que seria uma mescla de cartoon e tsunami, sugerindo uma onda de desenhos animados produzidos no Japão. E com isso, começaram a exibir clássicos como Dragon Ball Z, Samurai X, One Piece, Naruto, entre outros, voltado ao público mais adolescente. Com isso, a febre dos animes começou a invadir a América, e do Japão se expandiu para todo o globo. Já no início dos anos 2000,
eles estrearam o bloco Adult Swim, que eram desenhos voltados para o público acima de 18 anos, e por esse motivo era exibido tarde da noite, para as crianças não verem. Foi nesta mesma época também que resolveram agregar todos os seus desenhos clássicos em um novo canal. E sendo assim, no dia 1º de abril de 2000, nascia o Boomerang, que originalmente era um bloco diário de 4 horas de programação, exibindo principalmente os clássicos da Hanna-Barbera Production. Em 2006, eles fizeram uma linda homenagem a Joseph Barbera, que faleceu naquele ano. Exibiram uma foto dele em um fundo preto com os dizeres: quando falamos de personagens como Scooby-Doo, os Flintstones, Jetsons e Tom e Jerry, só é possível senti-los quando os criamos. A magia estava ali e funcionou. Sentiremos sua falta. No ano seguinte, a Cartoon Network passou a exibir as suas animações em alta resolução, o que mudou completamente a visão de como os desenhos eram exibidos. Agora, numa imagem limpa, sem aquela percepção dos desenhos mais antigos. Além disso, passaram também a exibir filmes em live action, que era uma novidade para a época. Mas, como eu sempre digo, nem tudo são flores dentro das grandes empresas. Nesta mesma década, começaram a trabalhar num projeto chamado Cartoon Institute, liderados por Craig McCracken, criador das Meninas Superpoderosas, que consistia em criar 150 personagens animados em 20 meses. A ideia não deu certo e o projeto acabou sendo cancelado meses depois, quando Craig deixou a Cartoon Network em 2009. Um ano antes, eles também encerraram o Toonami, 11 anos após o seu lançamento. Mas o encerramento de algumas programações não significa que não tenham feito coisas novas. Ainda na primeira década dos anos 2000, muitas novidades apareceram na rede, incluindo adoradas animações como Junifer Lee, Hi Hi Puffy e Ami-Umi, Meu Amigo da Escola é um Macaco e nosso adorado Ben 10. Para muitos, essa é considerada a era de ouro da Cartoon Network. Isso foi o que o roteirista colocou aqui, mas eu acho que a era de ouro da Cartoon Network foi a era da Turma do Bairro, do Dexter. Essa era aí foi a melhor de todas, hein? Roteirista. A partir de 2010, a Cartoon Network resolveu fazer algumas reformulações com um novo logo e também um novo slogan. Eles também decidiram trazer de volta alguns clássicos que pararam de ser exibidos anos atrás, como Dexter e as Meninas Superpoderosas, além de trazer novidades para a programação, como a querida A Hora da Aventura. Já no ano seguinte, a rede anunciou 14 novas séries, incluindo The Looney Tunes Show, além de várias séries em live action, como por exemplo Lanterna Verde, Como Treinar Seu Dragão e O Incrível Mundo de Gumball. Neste mesmo ano, mudaram seu slogan. Após a apresentação do bloco de desenhos a serem exibidos, o novo slogan era falado, que era um simples "Yeah". Parece que o slogan não colou, pois pouco tempo depois ele foi descontinuado. Em 2012, para comemorar seus 20 anos, a Cartoon Network exibiu uma sequência de desenhos antigos, que eram exibidos quando foi criada. Além disso, criaram comerciais que eram exibidos entre uma programação e outra, mostrando cada uma de suas criações, e no final, todos se juntavam em um gramado comemorando o 20º aniversário da rede, o que rendeu muitos elogios dos fãs antigos deles. Falando um pouco sobre a Cartoon Network no Brasil, a rede começou a ser exibida por aqui em 1993, onde se dedicava exclusivamente a exibir os clássicos produzidos nos Estados Unidos. Segundo o Ibope, quando a Cartoon Network desembarcou por aqui, foi constatado que entre os canais pagos, eles eram os mais assistidos do Brasil. E com isso, a matriz brasileira se tornou uma das maiores do mundo, ficando atrás apenas da americana. O canal chegou a ficar em 6º lugar em audiência dos canais pagos, e em 2º lugar entre os canais infantis no ano de 2015. A Cartoon Network chegou a ser exibida em mais de 120 países e traduzida em vários idiomas, e esteve presente em mais de 160 milhões de lares, 97 milhões apenas nos Estados Unidos. Mas notícias recentes assustaram a mim e eu aposto que você também. Tem sido noticiado nos portais de notícias e principalmente nas redes sociais que após 30 anos a Cartoon Network chegou ao fim. Mas será mesmo? Bom, para nossa alegria, isso não é verdade. O que acontece é que na verdade, eles estão fazendo um realinhamento estratégico. Lembra que lá no começo eu disse que ainda nos anos 90, a Cartoon Network se fundiu com a Time Warner? A Time Warner é nada mais do que a Warner que conhecemos hoje. Apesar de sempre terem mantido as marcas separadas, elas são parte do mesmo conglomerado de mídia. Sendo assim, o que vai acontecer na verdade é que os dois estúdios de animação serão unificados, para que as produções sejam lançadas de um só lugar, para reduzir custos, mas ainda assim vão manter as marcas separadas. Ou seja, o que vai acontecer é que as animações das duas serão feitas com a mesma produção, mas a marca não vai deixar de existir.
para nossa alegria. Para nossa alegria. O grande receio dos fãs é que esta fusão deixe um pouco de lado alguns projetos da Cartoon Network, pois a Warner demonstra interesse em focar em projetos maiores, como o universo expandido da DC, por exemplo. Até o momento não sabemos como essa fusão será consolidada, então temos que ficar de olho nas atualizações para entender melhor como isso vai funcionar. Aliás, os desenhos da Cartoon Network são exibidos na HBO Max, que pertence à Warner. Eu espero realmente que a Warner não cancele a Cartoon Network. Este canal que criou clássicos da minha infância tem que existir para sempre, pois eu quero que meus filhos tenham também a mesma emoção que eu tive quando eu era pequeno ao assistir Ben 10, Coragem, o Cão Covarde e A Turma do Bairro, por exemplo. Aliás, eu também já contei a história da Warner aqui em nosso canal, e você pode conferir os detalhes clicando aqui em cima. Mas e você? Qual é o seu desenho preferido da Cartoon Network? Deixe aqui nos comentários. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa história incrível e que eu tenha trazido para vocês boas lembranças da sua infância. Eu vou ficando por aqui e o resto você já sabe.